Olá a todos, neste vídeo vamos fazer algumas questões para revisão específica para o cargo de professor de Física para o concurso da Secretaria de Educação da Bahia, concurso a ser realizado em novembro do corrente ano, cuja banca é FCC, Fundação Carlos Chagas. Então aqui vamos resolver algumas questões dessa banca. Questão 41. Isaac Newton, em seu famoso livro Filosofia Natural do Princípio Matemático, enuncia a segunda lei da mecânica, afirmando que a variação da quantidade de movimento de um objeto é proporcional à força motora imprimida a ele. Hoje, no ensino médio, enuncia-se essa lei, afirmando que a resultante das forças aplicadas a um objeto pontiforme é igual ao produto de sua massa pela aceleração por ele adquirida. Então, segundo Isaac Newton, a força é igual à variação do momento linear no tempo. Mas no ensino médio a gente faz assim, né? Massa vezes aceleração. Então o que ele quer dizer é que se a gente abrir isso daqui, colocar o P como sua definição, massa vezes velocidade, então somente se a massa for constante é que a gente pode remover ela dessa derivação e ficará dv dt, certo? Então, nesse caso, dv dt é a própria aceleração, m vezes a. Então, aqui isso aconteceu porque a massa era constante. Então, a única forma que a gente pode escrever essa forma aqui, que é escrita no ensino médio, é se a massa for constante. Então, a resposta desse item é a letra C. A massa do objeto não varia. Questão 42. Quando a pessoa que está deitada e levanta-se rapidamente, há uma queda de pressão arterial na cabeça, devido à diferença de altura entre o coração e a cabeça. Isso faz com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, causando tonturas. Considerando a densidade do sangue igual a 1 grama por centímetro cúbico, a aceleração igual a 10 metros por segundo quadrado e a diferença de altura entre a cabeça e o coração igual a 40 centímetros, a diferença de pressão hidrostática entre o coração e a cabeça é. Lembrando que a pressão hidrostática é definida como P igual a P0 mais dGH, que é a aplicação direta dos números na fórmula. A gente passa o P0 para lá e fica que a diferença de pressão, que é o que a gente quer saber, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então vamos lá. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Transformando isso para unidades do SI, 1 grama vai ficar 10 a menos 3 quilogramas e o centímetro cúbico vai ficar 10 a menos 6 metros cúbicos. A gravidade aqui é 10 metros por segundo quadrado e a altura é 0,4. Multiplicando aqui, 10, esse daqui vai dar 4 e reduzindo esse daqui vai dar 10 a menos 3, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3 Pascal. Daí a gente tira que o gabarito correto é a letra E para essa questão. Questão 43. Um caminhão de peso igual a 2 vezes 10 a quinta newtons. Então aqui eu vou colocar o peso do caminhão assim, ó. Peso C de caminhão. Trafega sobre uma ponte de comprimento 80 metros, certo? Então aqui nós temos o ponto 0, considera o ponto 0 aqui e o ponto 80 aqui, porque ela tem 80 metros. Ok, e tem suas extremidades apoiadas no suporte X e Y, como mostra a figura. Considere o centro de massa da ponte coincide com o seu centro geométrico, e que no instante mostrado na figura o centro de massa do caminhão se encontra a 20 metros da extremidade Y. Então aqui onde o caminhão se encontra é 20. E a ponte aqui, nessa situação, a intensidade da força que o apoio exerce da ponte a ponte tem um peso ali, aqui que eu não tinha lido antes, aqui que está no centro de massa da ponte, certo? Peso da ponte. E esse peso se encontra no meio da ponte, na posição 40. Certo? Então aqui nós temos o peso e aqui nas extremidades, como elas estão em contato, nós temos aqui as normais.
Eu vou chamar isso aqui de peso Y, é a normal em Y, na verdade. E aqui nós vamos ter a normal em X, que eu vou chamar de Px. Então a gente quer saber a intensidade, e no caso a gente quer saber essa daqui, a do X. Então vamos lá. A gente sabe que, de acordo com a teoria dos corpos extensos, no equilíbrio a soma dos torques é igual a zero. Então aqui nós temos essas duas forças para baixo, né? E a gente precisa escolher aqui um ponto de rotação. Como a gente quer saber o Px, vamos escolher o Py como ponto de rotação. Então, para o Py como ponto de rotação, os pesos aqui que estão apontados para baixo, ele está no sentido contrário ao Px. Então, a soma dos torques ficaria da seguinte forma. A gente teria um torque em X, que faz ir para cima, tem que ser igual à soma dos outros que estão indo para baixo. Ou seja, tem que ser torque da ponte mais o do caminhão. O torque, como a gente sabe, é a distância vezes a força, né? Então aqui nós temos 80 vezes Px. O caminhão, ele está a 20, então é 20 vezes a força, só que a força é 2 vezes 10 a quinta, então fica 40 vezes 10 a quinta. E a da ponte, o peso é 1, mas ele está na distância 40, então fica 40 vezes 10 a quinta. Que na verdade dá 80. 40 mais 40, né? 80 vezes 10 a 5. Cortou 80 com 80, sobra 1. Então a normal ali em X é 1 vezes 10 a quinta newton. Com isso, o nosso gabarito aqui é a letra D. Questão 44. A compreensão dos aspectos quânticos da estrutura e da energia de ligação dos elétrons, dos materiais semicondutores, permitiu a invenção de diversos equipamentos, um dos quais então aqui tem computador, lâmpada de LED, lâmpada incandescente, pilha elétrica e motor elétrico. Veja bem, esses três aqui a gente pode já descartar de cara. A gente ficaria em dúvida ali entre o computador e a lâmpada de LED, porque ambos possuem materiais semicondutores. Então a gente analisa a primeira parte da questão, né? Foi permitido pela energia de ligação dos elétrons. Então, veja só, nessa definição de energia de ligação, podemos entender que isso é a energia suficiente para arrancar elétron do átomo. Então, se o elétron é arrancado e posto para, né, a gente tira o elétron aqui, põe ele aqui para caminhar, isso aqui vira uma corrente. É uma corrente elétrica. E se isso for colocado em alguns materiais semicondutores, isso aqui pode gerar luz. E daí, né, material semicondutor que pode gerar luz foi o diodo, e esse diodo aí posteriormente foi inventado o diodo emissor de luz, certo? E aí diodo emissor de luz nada mais é do que o LED. Portanto, a resposta correta desse item é a letra B. Questão 45. As concepções prévias dos alunos são os conhecimentos ou representações construídas por eles a partir de uma primeira leitura do mundo. Essas concepções, que nem sempre são corretas, constituem uma das dificuldades encontradas pelos professores de ciência em geral e de física em particular, para ensino dessas disciplinas. Entre as concepções prévias que os alunos podem apresentar mostradas a seguir, a única cientificamente correta é: então, vamos item por item aqui para encontrar o correto. Letra A. Próximo à superfície da Terra, os objetos mais pesados caem com maior aceleração que os corpos mais leves, quando em queda livre. A gente sabe que isso aqui está errado, porque os objetos eles caem com a mesma aceleração, e essa aceleração é chamada de aceleração gravitacional. Letra B. Os astronautas flutuam dentro da Estação Espacial Internacional. Até aqui está certo, mas aqui está errado. Isso aqui matou a questão, porque lá não há gravidade. Na verdade é assim, a gravidade existe. Eles flutuam, na verdade, porque eles são em órbita, assim como a Lua, e ocorre que a velocidade constante circular uniforme
é o que faz eles ficarem em órbita circular. Então isso aqui está errado. Letra C. Sempre que um elevador está subindo, atua sobre ele uma força resultante vertical para cima. Isso é verdade apenas quando o elevador está sendo acelerado, puxado no caso. Mas ele pode ainda estar subindo e a força está para baixo no sentido de que ele está desacelerando, certo? Que é o movimento que a gente chama de movimento retardado. Então esse aqui está errado. Essa palavra, essa palavra sempre aqui destruiu a questão. Letra D. A intensidade da força com que a Terra atrai a Lua é igual à força com que a Lua atrai a Terra, mesmo que as massas sejam diferentes. Isso aqui está correto porque é basicamente a terceira lei de Newton, né? Então isso aqui está correto. Letra E. Para que um objeto esteja em movimento, é necessário que exista uma força resultante não nula agindo sobre ele. Então a gente sabe que isso aqui está errado porque o objeto pode estar em movimento sem atuação de força, que é o caso do MRU. Então, isso aqui matou a questão. Bem, aqui foram algumas questões. Posteriormente farei a parte 2, com outras questões da banca Fundação Carlos Chagas, visando o concurso Secretaria de Educação da Bahia. Bem, muito obrigado. Até a próxima.